Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento dos 4 primeiros réus acusados de depredar sedes dos 3 poderes no 8 de janeiro. Integrantes do Supremo Tribunal Federal, inclusive, passaram a defender o que chamam de meio termo. A ideia é justamente não seguir os 17 anos do voto do ministro Alexandre de Moraes, nem muito menos os 2 anos e 6 meses do ministro Nunes Marques. A maioria da corte deve propor um ajuste no tamanho da pena. Nesse momento, o julgamento é retomado e o primeiro a votar nesta quinta-feira é o ministro do Supremo, Cristiano Zanin. Nós vamos acompanhar um trecho desse voto agora. Pórticos, detectores de metais, extintores de incêndio e capetes. Relatos testemunhais, da mesma forma, explicitaram detalhes da invasão e das depredações da multidão em tumulto que incluía o acusado Aécio, como se vê nos depoimentos de Gilvan Viana Xavier, Caio César Alonso Grilo, Wallace França de Mello, policiais legislativos federais, José Eduardo Natália de Paula Pereira, major do Exército, Éric da Silva, capitão da PMDF, Ricardo Ziegler Paz Lemes, tenente da PMDF, Elídio Alves Viana, Brício Micales de Araújo Correia, sargento da PM. Tais depoentes narraram com riqueza de detalhes que naquela tarde os golpistas romperam os bloqueios operados pela Polícia Militar do Distrito Federal e avançavam na direção do Congresso Nacional por meio de violência e com utilização de pedras, paus, estilingues, grades e outras ferramentas. Esclarecendo também quanto ao rompimento da cerca e contenção à invasão que afastou o estacionamento térreo interior do Palácio do Planalto. Ainda nos depoimentos tomados na prisão em flagrante de diversos membros da multidão, que incluía o acusado Aécio, confirmou-se que os invasores gritavam palavras de ordem, de cunho criminoso, antidemocrático e nitidamente inclinado a movimentos golpistas. Em juízo, cumpre reforçar, houve a confirmação dessas declarações. Sublinhe-se, o acusado Aécio foi preso em flagrante dentro do Senado da República, onde inclusive gravou vídeos que não deixam qualquer dúvida sobre a sua participação na empreitada criminosa, como exibido na sessão de julgamento realizada na data de ontem. Particularmente quanto à autoria, é verdade que o réu, seja na fase extrajudicial, seja no interrogatório, negou ter danificado patrimônio público ou ter feito uso de violência, limitando-se quase sempre a afirmar que participava de um movimento pacífico em prol da liberdade da opinião. Todavia, a negativa do autor não se sustenta diante do conjunto probatório coligido. De fato, a concorrência do denunciado Aécio para a consumação dos delitos no cenário de multidão e tumulto é patente nos autos. Como já dito, sua prisão em flagrante se deu no plenário do Senado Federal, juntamente com outras inúmeras pessoas que naquele dia partiram do QG do Exército de Brasília e dirigiram-se à esplanada, em contingência, frisa, posterior à invasão do prédio, ao rompimento das barreiras de proteção e à destruição de inúmeras vidraças públicas. Em seu interrogatório, o réu Aécio admitiu ter ingressado nas galerias do parlamento e ter visto várias outras pessoas quebrando vidros e objetos no Congresso Nacional. Com efeito, o réu Aécio admitiu ter entrado em seguida no Salão Negro e galerias do Senado, ingresso especialmente vedado naquele dia. Aqui eu transcrevo um pequeno trecho do depoimento em que ele diz que perto das 13h30, o grupo que liderava no QG do Exército determinou o início da caminhada para a esplanada, que ao chegar no Congresso Nacional, adentrou o Salão Negro e acessou as galerias do Senado pela escadaria. Como bem enfatizou o eminente ministro relator Alexandre de Moraes, o réu Aécio não ingressou no Senado da República para um passeio ou uma visita. Ele ingressou juntamente com uma multidão em tumulto que defendia, mediante violência física e patrimonial, o fechamento dos poderes constitucionalmente estabelecidos, além da deposição do governo democraticamente eleito. Não é por outro motivo, conforme o relatório de inteligência acostado aos autos, de 6 de janeiro de 2023, citar nas alegações finais do Ministério Público, que os atos de convocação do grupo proibiam a participação de pessoas com dificuldade de locomoção e de crianças, além de solicitarem, como já foi dito aqui, a presença de adultos em boa condição física. Essa boa condição física certamente era para atingir os objetivos que foram vistos.
O objetivo era, mediante o emprego da violência, sitiar Brasília e alastrar pelo país a prática de atos criminosos, atentatórios contra o Estado de Direito, além de outros crimes. Outro sim, o denunciado Aécio foi identificado em vídeos de amplíssima divulgação, um dos quais gravado por ele próprio. O réu traja nas imagens blusa com frase "Intervenção Militar Federal", e a oitiva do áudio, de forma inequívoca, reflete sua admissão quanto à invasão da mesa diretora do Senado Federal naquela circunstância. Emerge com nitidez do conjunto probatório, portanto, que o acusado tinha pleno conhecimento de seus atos e aderiu de forma voluntária às finalidades comuns do grupo, atuar contra o Estado Democrático de Direito. Sua vontade de contribuir para o crime se fez evidente. A atuação do grupo criminoso consagrou, no caso concreto, uma inequívoca tentativa de impedir violentamente o exercício dos poderes constitucionais e eliminar, por conseguinte, o próprio Estado de Direito democraticamente consolidado. Em crimes cometidos em multidão ou multitudinários, sendo o mesmo objetivo, entendo que todos devem responder pelo resultado comum, como já adiantei no começo do voto. No caso concreto, verifica-se que o autor estava ciente de sua atuação em harmonia com os atos de todos que ali estavam, em uma concorrência de vontades bem caracterizada. Os agentes envolvidos na prática criminosa exerceram influência uns sobre os outros, por meio de atos, palavras e emulações. Ainda que admitidas como verdadeiras todas as alegações do réu, é importante reforçar que não é preciso, de forma alguma, que o agente pratique precisamente uma conduta ou outra, já que, tendo em vista o foco comum, todos devem ser punidos em virtude do objetivo conscientemente planejado. Diante disso, a procedência da denúncia no que toca aos delitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado é de rigor. Mas não é só. Também foram imputados ao réu Aécio, pela PGR, a prática de crimes de dano qualificado contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural. Pois bem, os prédios vandalizados pelos extremistas fazem parte do patrimônio brasileiro. Registro que Brasília, marco da arquitetura e urbanismo, é a maior área tombada do mundo. No mesmo ato, também foram vilipendiadas diversas obras de arte da sede dos três poderes, entre elas pinturas... Muito bem, gente. Nós estamos acompanhando, então, o primeiro voto desta quinta-feira do ministro Cristiano Zanin. Ontem vimos o voto de Alexandre de Moraes, vimos, inclusive, o voto também de Cássio Nunes Marques, e ao longo do dia a gente acredita que esse primeiro julgamento do Aécio, que é aquele ex-funcionário da Sabesp, deve ser concluído por parte do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que há mais 3 nessa primeira etapa, são os 4 primeiros nomes, 4 homens aí que serão julgados, homens aí do sul do país, de São Paulo, de cerca de 20 a 30 anos, tem pessoas aí de 24 anos de idade até sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu vou para análise aqui do nosso time. Bom dia, Maninho, PP, o nosso Japa, Nelsinho, Kobayashi já preparados. Eu quero entender de vocês o seguinte, obviamente que o julgamento agora está começando, a gente vai verificar qual vai ser a linha do Cristiano Zanin, mas eu acho que dá para a gente tentar entender qual foi o método adotado ontem pelo Alexandre de Moraes e pelo Cássio Nunes Marques. Se a gente for analisar, o Alexandre de Moraes, ele imputa no Aécio 5 crimes, certo, Maninho? Isso. Incluindo os crimes contra a democracia. O Cássio Nunes Marques não insere no criminoso, no investigado, os crimes em relação à democracia, apenas o vandalismo, né? Exato. Ou seja, um acha que é crime contra o Estado Democrático de Direito e o outro acha que é apenas um vandalismo que aconteceu e que merece ser punido. Qual que é a tua visão? Olha, minha visão, primeiro bom dia para todos, minha visão é que a gente precisa encaixar as peças do quebra-cabeça. De fato, nós assistimos a um processo de fanatização e radicalização de parcela expressiva da sociedade brasileira e já vieram à tona diversas peças de um quebra-cabeça que pode levar à construção de um plano de golpe, ou seja, quando saíram aquelas notícias lá, tanto envolvendo a Carla Zambelli, como envolvendo o hacker Walter Delgatti, como envolvendo o senador Marcos Duval, todas essas histórias têm
alguns elementos sempre constantes, que passam por como também a minuta golpista encontrada com Anderson, o ex-ministro Anderson. Todas essas histórias têm alguns elementos que se repetem, como a ideia de decretação de um estado de defesa, uma intervenção no TSE para tentar declarar uma suspeição sobre a eleição que elegeu o presidente Lula, como uma prisão do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, há elementos que nos levam a entender que havia um plano articulado, de fato, pela ruptura do Estado Democrático de Direito com a implantação de um golpe de Estado que mudasse o governo constituído. O dever jurídico, na minha visão, e aí eu não consigo saber ainda se essas peças estão bem amarradas no processo, é como que essas peças se encaixam, é como que os invasores do dia 8 de janeiro estão ou não associados com esse plano mais amplo. Na minha visão, era essa a questão que deveria ser analisada pelos ministros do Supremo. O que foi, Pepe? Mas essa é a questão, Maninho. Essa é a grande questão, não é? Até agora, em todas as decisões que foram realizadas, inclusive no relatório do Alexandre de Moraes, ele não conseguiu juntar essa ligação da minuta do golpe com a contratação do hacker, não é? Então, acho que é forçar a barra, querer incutir nessas pessoas o crime contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito. Mas peraí, posso fazer Esse é o ponto. Posso só provocar um pouquinho vocês em relação a isso? O que essas pessoas foram fazer num domingo ali? Exato. Passear? Não, foram protestar, mas você sabe que tem um inconsciente coletivo. Elas não foram protestar. Não era um protesto apenas aquilo. Havia um pedido, extrapolou-se. Havia um pedido claro de intervenção militar. Eles estavam ali pedindo intervenção militar. E aí? Mas, Paulinho, em todas as manifestações que tiveram na Paulista, que tiveram em Copacabana, existia um grupo de pessoas querendo voltar ao AI-5, querendo voltar à ditadura militar, pedindo intervenção militar. Em todas as manifestações, nos 4 anos de governo Bolsonaro, tiveram essa expressão de uma parcela alienada da sociedade para extremar e pedindo golpe, de fato, né? Mas eu não vejo, para mim, se colocar o crime de violação ao Estado Democrático de Direito e à democracia a esses manifestantes, o STF tem que comprovar que, de fato, existia um plano e teria que mostrar, mano, pelo tudo que você falou aqui, que essas pessoas estavam sendo manipuladas e estavam tendo a atividade dela para tirar o poder constituído e colocar um poder novo. Né? O PP... Isso eu não consegui ver até agora. Não. Eu acho que você está precisando de um óculos, querido. Ou não, Maninho? O relatório Como é que tá a questão do teu grau? Mas o Paulinho, você tá brincando. Mas o relatório você acha que eles foram lá no 8 de janeiro fazer o quê, o PP? Você acha que eles foram fazer... Qual era o objetivo dessas pessoas? Porque eu acho assim, a gente precisa colocar aqui alguns pontos fundamentais nessa história, certo? Nós estamos aqui falando de um grupo de pessoas que lá em 2014, e eu me lembro muito bem disso, era muito pequeno. Muito. Se você for analisar naquele processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, havia uma série de manifestações acontecendo e havia um grupo ali pedindo intervenção militar que não dava 10 pessoas. Esse grupo nunca tinha invadido nada, nunca tinha depredado nada, eles estavam ali promovendo, sim, uma manifestação que aí a gente pode divergir em absoluto do seu conteúdo. Sim. Agora, o que eles fizeram no 8 de janeiro não foi uma manifestação, foi um ato de vandalismo, uma tentativa muito clara, fracassada, visivelmente, pouco profissional, aquilo ali está muito visível, mas achar que essas pessoas foram a Brasília no 8 de janeiro de uma forma voluntária... tiveram pessoas que foram com certeza. Voluntária, PP? Eu acho que tem pessoas... Né? Então, por isso tem que ter individualização da conduta de cada Mais de 50 ônibus. Quem financiou esses ônibus? Tem pessoas que certamente... Que voluntarismo é esse? Exato. Mas tem pessoas, Paulinho, que eu vejo que nitidamente foi lá para protestar. Grupos de pessoas irromperam os prédios públicos e eles foram atrás. Eu não tenho dúvida que isso aconteceu, né? Agora falar que todos... Deixa eu só ouvir o nosso querido Nelsinho Kobayashi sobre isso. Nelsinho, me traz a tua impressão aí sobre esse julgamento e esse início, principalmente nesta quinta-feira.
Muito bom dia, Paulinho. Bom dia aos colegas aí do sofá, toda a audiência aqui do Morning Show. Tenho acompanhado aí o que vocês estão discutindo e eu acho que a gente tem só que recortar aqui qual é o debate. O debate que o Mano trouxe inicialmente é qual é a relação da invasão criminosa, sim, com um potencial golpista e enfim, tudo que pode ser tido como criminoso nesses atos, com aquela ideia anterior de intervenção militar e tal. Tanto de uma forma quanto de outra, pode ser antidemocrático, pode ser ato a ser punido judicialmente. A questão é, até este momento, no julgamento, pelo menos, dos 2 votos inteiros e deste princípio de voto do ministro Cristiano Zanin, nós não temos a prova do nexo de causalidade entre uma coisa e outra, até porque são coisas que se anulam, né? Se tem intervenção militar, não precisa ter intervenção popular. Intervenção golpista militar, não precisa ter intervenção golpista popular. E se tem intervenção golpista popular, é porque não teve a intervenção golpista militar. Então, assim, essa é aparentemente a discussão, né? Não necessariamente. O Brasil tem uma tradição de golpes cívico-militares, né? O golpe de 64, inclusive, teve participação de parcela da sociedade civil e dos militares. Uma coisa não exclui a outra. É possível, sim, que no plano de golpe você tente utilizar uma parcela da sociedade radicalizada como para tentar colocar um verniz de legitimidade no golpe. Todo golpe busca se legitimar diante da sociedade. Então, faz sentido, se a gente pensa num plano golpista, que as pessoas tentem pensar como construir uma ideia de que aquilo está sendo feito em nome do povo. Então, faz sentido pensar que parte de um plano golpista é como fazer com que o povo tome os poderes da República, para você ter uma narrativa de que não é uma decisão voluntarista de militares que querem tomar o poder. São militares que estão ouvindo o chamado do povo. Então, isso é uma questão... Mas nesse dia, Maninho, não teve militar lá. Essa é a questão. Essas pessoas não são militares. Pode até haver uma investigação. Para investigar, basta dúvida. Mas para condenar, como é o caso agora do julgamento, tem que ter certeza. Mas o Nelson, no momento não teve essa certeza. Mas essa é a grande questão. Mas, a grande questão foi mas eu essa. acho o seguinte, as mensagens que foram apreendidas, inclusive o ministro Alexandre de Moraes leu algumas ontem, diz claramente de uma tentativa de mobilização. Sim. Esse sujeito ainda fala o seguinte: vamos parar as ruas do Brasil, saiam de casa, nós estamos entrando aqui, nós conseguimos. Pode ser um plano absolutamente estapafúrdio, pouquíssimo profissional. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, que de alguma forma havia uma intenção, isso está mais do que claro. E tem uma das falas que é na tribuna da Câmara, né? O cara chega na tribuna da Câmara, um pede para o outro gravar, dizendo: estamos aqui com 10 seguidores, conseguimos. Mas aí você está querendo entrar na questão. Mas você está querendo entrar, o PP, na questão do mérito. Se o cara iria conseguir. Eu não estou entrando no mérito, eu estou entrando no objetivo. O objetivo do cara o tipo penal de crime contra o Estado Democrático de Direito é ter a possibilidade de incitar, né, as pessoas a levarem um poder contra o outro, né? Uma pessoa que não tem condição nenhuma de incitar a massa a cometer esse crime é diferente se o Bolsonaro pedisse: pessoal, vamos invadir o Congresso, né? Então você tem que analisar também o potencial ofensivo dessa pessoa. E essa pessoa aí não tem potencial ofensivo de movimentar massa alguma para dar golpe. Mas peraí. A verdade é essa. Mas peraí, quantas mil pessoas tinham ali? Como essa pessoa não tem poder ofensivo? O Aécio que mobilização. Paulinho, a pergunta é a seguinte: será que, estando lá essas 1.300 pessoas que foram denunciadas, todas ocupando o STF, o Planalto e o Congresso, naturalmente seriam o presidente, o novo ministro do STF e o novo presidente do Congresso? Não tinha um plano. Só de sentar na cadeira já tem potencial de destituir o poder constituído? Eu acho que o crime é tentar, né? O Nelson, sabe por que eu... O crime é tentar, não é isso? Eu estou divergindo de você e do PP aqui no seguinte sentido: vocês dois acham que foi só um crime de vandalismo? Não, eu não acho, não. Eu acho que isso aí eu discordo. Sim. Eu não acho não que é só um crime de vandalismo, mas eu acho que é uma tese válida, até porque quando você fala do objetivo, Paulinho, eu posso ter o objetivo de te matar, mas se eu tacar uma bolinha de papel em você, você não morre, e eu não respondo por tentativa de homicídio, entendeu? Pelo potencial lesivo da conduta. Nelsinho, então você diverge do voto do Cássio Nunes Marques, é isso?
Se eu divirjo do voto do Cássio Nunes Não, Marques? porque eu acho assim, nós temos um abismo entre os dois votos, certo? Nós temos um oceano Atlântico. E é possível ter posições no meio do caminho, né? Eu quero entender o que vocês pensam sobre isso. Eu divirjo inicialmente do voto dos 3 até agora, que estão reconhecendo o próprio STF como a corte competente. Mas já não deveria nem ser julgado aí, essa é a questão, entendeu? Mas isso aí o STF é a corte competente para julgar esses casos, né? Existe o princípio do contempt of the court, né, de respeito da corte, né? Toda a corte constitucional, todas as cortes constitucionais têm o direito de se proteger em eventual violação às suas atividades institucionais. Desde o STF é um dos poderes que foi afrontado no caso do 8 de janeiro. No caso não está. Bom, agora, também há uma possibilidade de discussão, eu acho que o próprio Supremo está averiguando isso. Nesse momento, o ministro Cristiano Zanin vota para condenar, inclusive, o primeiro réu, que é o Aécio, aí, esse rapaz que a gente está trazendo aqui, que foi um dos que incitaram justamente aquela massa golpista que a gente viu no 8 de janeiro. Agora, se a gente tentar fazer aí um equilíbrio, eu quero muito ouvir a opinião de vocês, porque eu acho que nas redes sociais isso foi muito polêmico. A pena dada pelo ministro Alexandre de Moraes é de 17 anos. Se a gente enxergar crimes absurdos, por exemplo, meu querido Felipe Campos, o crime do goleiro Bruno, o crime do casal Nardoni, são crimes de penas menores do que a que foi dada para esse primeiro réu da Lava Jato. Não há um excesso nesse sentido? Eu acho que esse meio termo que o Supremo está tentando buscar é justamente nesse sentido, né? Tem excesso nessa pena? Não, mas é que tá. Paulinho, só para deixar claro, isso aí foi uma desinformação, viu? Para corrigir. Em que sentido? Muita gente publicando que a Ana Jatobá ficou presa há 15 anos, o cara é condenado a 17, o fulano ficou preso 10 anos, a Richthofen e tal. Mas uma coisa é a condenação, outra coisa é o período que a pessoa fica dessa condenação em regime fechado. Mesmo este condenado a 17 anos não vai ficar os 17 anos. Não, mas tem uma questão. Não, mas tem um ponto aí, eu entendo o que você está dizendo dessa questão da saída, mas mesmo assim há uma certa proporcionalidade. Você equiparar uma invasão do 8 de janeiro com um assassinato, por exemplo, se de uma você, pessoa. Mas dá para ser equiparado. O crime de golpe de Estado Sim, é grave. É mais grave. É mais grave do que um golpe de Estado porque você está falando aí de todo o país. A morte da democracia. Exato, a morte da democracia é mais grave do que a morte de uma pessoa. Agora, para isso, é preciso, como eu estava falando, o trabalho da justiça, ao meu ver, do Ministério Público, do juiz, deveria ser analisar se esses indícios, e aí eu estou falando jornalisticamente, esses indícios existem. A ideia de que havia uma trama golpista no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso é um fato. Havia uma trama golpista. Houve uma invasão dos prédios dos poderes da República, é outro fato. Esses fatos se conectam em que medida? Aí é o que precisa ser apurado pela justiça, na minha visão. Se o Supremo está conseguindo fazer isso, aparentemente não. Né? Mas se conseguir linkar uma coisa com a outra, isso é extremamente grave. Aí eu acho que isso é mais grave do que um homicídio. Agora, se ele foi condenado a 17 anos, se for, né, condenado a 17 anos, ele provavelmente não fica 17 anos e sai muito antes disso, né? Aí por todas as questões de progressão de regime, exato, que o PP e o Kobayashi vão saber explicar muito melhor. Muito bem. Gente, um rápido break, uma parada para você que está no rádio. A gente já volta, são 10 horas e 27 minutos. Fala, Pepe, o que você acha aí desse voto do ministro Cristiano Zanin? Previsível? O Zanin, pelo visto, está indo no caminho do Alexandre de Moraes, né? Vai colocar que foi crime contra o Estado Democrático de Direito e a tendência é dar a mesma pena que o Alexandre de Moraes deu, né? Agora, o que chama atenção, Paulinho, queria deixar claro aqui, é que nós estamos no julgamento de uma pessoa das 4 apenas, né? E está tomando já 2 dias inteiros do STF. Faltam 1.300 pessoas para serem julgadas. Eu acho que em 2039 talvez chegue no 100º. E é uma corte constitucional, né? 26. É impressionante. Na Copa. O que demonstra que o STF não tem condições institucionais, operacionais
para processar esse tipo de crime. Mas o ministro Alexandre de Moraes, em 8 de janeiro, eu me lembro desse tweet dele, dizendo que o Poder Judiciário não iria faltar ao Brasil, que ele iria sim promover os julgamentos, o Supremo seria atuante nesse sentido. Como é que eles resolvem esse impasse, Maninho? Porque essa questão temporal é importante, né? É bastante. Uma fila eu acho um pouco extensa ainda. É um problema geral da eficiência do judiciário brasileiro, né? Eu acho que essa é uma discussão até mais ampla, pela quantidade de processos que se acumulam no Supremo. O Supremo brasileiro, em comparação com outras cortes constitucionais, ele é engarrafado de processos, né? Existe um excesso de processos que chega no nosso Supremo pelo excesso de recursos e pelo acúmulo de funções, né? Porque o Supremo brasileiro não é apenas uma corte constitucional, também faz o controle das demais cortes, né? Um órgão de recurso, e agora a gente vê também como um órgão de processamento penal, né? Vejam só, o Zanin agora, nesse momento nós estamos acompanhando, agora vai seguir o voto do ministro André Mendonça, mas o Zanin condenou a 15 anos. Então temos aí Alexandre de Moraes condenando a 17, Zanin condenando a 15 e Cássio Nunes Marques condenando a 2 anos, se eu não me engano, e 6 ou 5 meses, certo?